Olá, pessoal. Eu sou o professor Carlos Eduardo Ribeiro, de Contabilidade Pública, e gravei esse vídeo com algumas questões envolvendo o plano de contas aplicado ao setor público que caíram nos últimos exames de suficiência do CFC. Então, eu peguei algumas questões e vamos tentar resolver agora para ajudar aqueles que vão fazer o exame este ano. Então, as resoluções foram baseadas no livro Entendendo o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, o qual eu sou um dos autores desta obra, envolvendo todas essas questões de plano de contas, estrutura, contabilização, toda a parte do plano de contas. Então, vamos lá, vamos começar a pegar das provas mais recentes para as provas anteriores, ok? Então, 2022, o plano de contas aplicado ao setor público, que deve ser adotado por todos os entes da federação, constitui um instrumento para a consolidação das contas nacionais, bem como para a adoção das normas internacionais de contabilidade. Em relação aos aspectos relacionados ao PCASP, assinale a afirmativa correta. Bom, então aqui a gente vai mostrar a estrutura do plano de contas. Então ele tem 8 classes, sendo que as classes de 1 a 4 são as que vão envolver as informações de natureza do patrimônio, da contabilidade normal, como nós conhecemos, né? Da contabilidade societária. 1 ativo, 2 passivo, 3 variação patrimonial diminutiva. O que é isso? São as despesas, tá? E 4 a variação patrimonial aumentativa, que são as receitas. Tá? Então, no setor público, as receitas e despesas que envolvem o patrimônio, a gente chama de VPD e VPA. As classes 5 e 6 são as informações de natureza orçamentária, porque é aqui que vai dar o nome de receita orçamentária, despesa orçamentária. Então, para diferenciar aquela questão se é uma receita orçamentária, se é uma receita patrimonial, se é uma despesa orçamentária, uma despesa patrimonial, adotou-se para as informações de natureza do patrimônio, VPD para despesa e VPA para receita, ok? E as classes 7 e 8 para questões de controle. Eu quero controlar superávit financeiro, eu quero controlar a execução de contratos, execução de convênios, garantias e as suas execuções de garantias, inscrições de dívida ativa. Então, tudo que vai relacionado a controle, eu uso as contas da classe 7 e da classe 8. Sendo que a contabilização só pode ocorrer dentro das informações de natureza patrimonial. Então, se eu quero registrar fatos do patrimônio, eu tenho que debitar e creditar as contas de classe de 1 a 4. Assim como se eu quero registrar atos e fatos que ocorreram no orçamento, então tem que estar dentro das classes 5 e 6. Eu tenho que debitar e creditar contas da classe 5, contas da classe 6, e assim de controle 7 e 8. Eu não posso ter contabilização em classes de informações de natureza diferente. Eu não posso debitar a conta 1 e creditar a conta 6. Isso aí não pode acontecer, tá? E mais uma informação importante, o plano de contas, né, a conta está dividida em 7 níveis. Tá? Então, o primeiro nível é a classe, aquela que nós estamos vendo, né, agora, né, classe 1, de 1 a 8. Agora, a composição da conta ela é dividida, né, ela é desdobrada em 7 níveis, sendo que o quinto nível é um nível muito importante, que no quinto nível que vai determinar a questão da consolidação ou a questão da exclusão, né, se o lançamento se os lançamentos estão referentes dentro do próprio ente, se é uma relação com o Estado, se é uma relação com o município, se é uma relação com a União, ok? Então, a consolidação, a informação para a consolidação vai estar no quinto nível, no subtítulo. Então, nós podemos ler agora as opções. Então, a letra A. Nos lançamentos de natureza de controle, são debitadas e creditadas contas de classe 7 e 8. Essa daqui está correta, mas vamos ler as outras informações também. Para os lançamentos da conta de ativo, utilizar-se uma conta da classe 5 a crédito e uma conta de classe 6 a débito. Não, classe 5, classe 6 é conta de orçamento, classe de natureza orçamentária, ok? As contas de natureza patrimonial é de 1 a 5. Então, se eu quiser registrar um ativo, eu vou ter que mexer com ativo, eu vou ter que estar nas contas de natureza patrimonial, das classes de 1 a 4.
De acordo com a estrutura do Código de Conta Contábil, na conta 110000, ativo circulante, o primeiro dígito, ou seja, o primeiro nível representa o título. Não, o primeiro nível representa classe, ok? O segundo dígito que se refere a título, tá bom? Como nós colocamos aqui, ó. Desculpa, o título é até o quarto nível, tá bom? Seguindo aqui, então a letra D, na conta 12141 estoque, a consolidação, quarto nível, mecanismo de segregação dos valores das transições que serão incluídas ou excluídas na consolidação. Como eu falei anteriormente, é o quinto nível que vai determinar a questão do subtítulo. O quarto nível é o título. Então, nessa questão, de cara, a letra A, uma questão bem simples em relação ao plano de contas. Na segunda questão, 2022-1, determinada instituição do setor público contratou uma empresa para desenvolver um software para sua gestão orçamentária e patrimonial. Após 3 meses de prestação de serviço, a empresa contratada desenvolveu o software, quer dizer, acabou o serviço. Diante desse contexto, considerando o disposto na NBCT SP 08 e no Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, assinale a alternativa que demonstra a contabilização da transferência da conta software em desenvolvimento para a conta software, considerando a conclusão desse desenvolvimento. Então, primeiramente, essa é uma regra que vale tanto para o setor público como para o setor privado. No setor público, ela está registrada dentro da NBCT SP 08, ok? Então, durante a construção desse ativo intangível, você vai ativando, né, os seus gastos dentro de uma conta chamada software em desenvolvimento. Acabando o produto sendo concluído, eu tenho que ativar isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar da conta software em desenvolvimento e vou colocar numa conta de ativo software. Então, se eu estou trabalhando com conta de ativo, então a minha natureza de informação é patrimonial. Então, de cara, eu já excluo a letra C e a letra D, porque ela está falando que são contas de natureza de controle e natureza orçamentária. Então, só fica a letra A e a letra B. Então, se eu estou ativando a conta software, eu estou aumentando minha conta de ativo, então eu estou debitando a minha conta software. E aí eu estou diminuindo uma outra conta de ativo, que é o software em desenvolvimento. Então, a minha movimentação de débito e crédito vai ser um débito na conta software, né? Estou aumentando uma conta de ativo, e crédito na conta software em desenvolvimento, porque eu estou reduzindo uma outra conta de ativo. Então, uma questão também bem simples de movimentação, né? Embora ele venha falar da NBCT 08, na verdade, ele quer, tendo conhecimento do PCASP, a gente resolve isso com bastante facilidade, né? Então, aqui teria o registro de tudo aquilo que nós fizemos, né? Qual conta registrar, qual a movimentação. Então, de cara, eu vou ver qual a movimentação, quais são as contas de natureza de informação que eu preciso trabalhar. Então, se eu trabalhando com ativo, as contas de natureza patrimonial de 1 a 4, e daí eu consigo resolver essa questão com bastante facilidade também. Próxima questão, 2021-2. Olha, ele vai começar a falar de parceria público-privada, mas essa aqui nada mais é do que o conhecimento de PCASP e a sua movimentação. Então, vamos ler a questão. A parceria público-privada é o contrato de prestação de serviços firmado pela administração pública e a iniciativa privada, tendo por objeto a implantação e a oferta de empreendimento destinada à fruição direta ou indireta da coletividade, incumbindo-se a iniciativa privada de sua estruturação, financiamento, execução, conservação e operação. Até aqui, nada sobre a questão. Nos contratos de PPPs, o poder público assume obrigação de pagamentos periódicos e de longo prazo a um parceiro privado, pela prestação de determinados serviços, sem nada de contabilização até agora. Para assegurar o cumprimento desses pagamentos, aí começa a questão, é necessário constituir uma garantia financeira. Então, essa garantia ela vai ser registrada nas contas de natureza de controle, as classes 7 e a classe 8. Nesse sentido, assinale a contabilização da execução de uma garantia no órgão público em contrato com o PPP. Então, ele não está pedindo registro, ele está pedindo a execução. Então, de cara aqui, como a gente está falando de controle, a gente já exclui a letra B e a letra D, porque ela está falando de a informação de natureza de informação orçamentária. Então, nós estamos falando de controle. Eu não preciso nem olhar qual é o código das contas, porque a natureza de informação já está errada nessa questão. Então, como é que funciona as classes 7 e 8, assim como a 5 e 6? Quando eu quero registrar, né, uma garantia, registrar um orçamento, o primeiro lançamento é sempre um débito na classe ímpar,
né, na classe 7, e um débito na classe par, na classe 8. Se eu estiver falando de orçamento, esse débito e esse crédito seria na classe 5, classe 6. Como eu estou falando de controle, o débito é na classe 7 e o crédito é na classe 8. Então, eu registrei essa garantia. Depois, a execução, né? Então, seria a garantia a executar. Como eu executei parte, o que eu vou fazer? O lançamento vai ser dentro da classe 8. Então, eu vou debitar a conta chamada garantia executar, né, no determinado valor, e vou creditar a conta garantia executada. Tá? Então, o registro da execução vai ser sempre dentro da classe 8 ou vai ser sempre dentro da classe 6. Então, registro 7 e 8, né? Lançamento na 7, débito na 7, crédito na 8. E depois, execução, eu vou debitar e creditar as contas de classe 8. Então, com essa explicação, só sobra para a gente a letra C. Né? Aqui, ó, eu debito a conta a executar e credito a conta executada, classe letra C. Ok? A outra conta de controle, que seria a letra A, ele faz o mesmo modelo, mas com as contas de classe 7. Isso aí não acontece. A execução sempre vai ser dentro de classe 8. Então, questão, falou em execução de controle, é a classe 8. Ok? Próxima questão seria já, nós estamos em 2021, na contabilidade aplicada ao setor público, no que diz respeito à consolidação das demonstrações contábeis, foi criado no PECASP um mecanismo para a segregação dos valores das transações que serão incluídas ou excluídas na consolidação. Este mecanismo consiste na utilização do quinto nível, subtítulo, das classes 1, 2, 3, 4 do PECASP, para identificar os saldos recíprocos. Aqui ele vem explicando aquilo que nós já comentamos no início desse vídeo. Nesse sentido, considere a seguinte situação. Aqui começa o entendimento da questão para a sua resolução. Determinado município possui regime próprio de previdência. Então, município, regime próprio, ele com ele mesmo, que a gente chama de RPPS. A prefeitura faz a contribuição para o RPPS mensalmente. Assinale a alternativa que evidencia o registro contábil do reconhecimento da obrigação, referente à contribuição patronal da prefeitura para o RPPS. Então, ele quer saber no fato gerador, ele não está falando no momento do pagamento, ele está no momento do fato gerador, o reconhecimento da obrigação. Então, ele está falando na prefeitura, né, no órgão que tem a despesa para pagar ao outro ente do próprio município, né, do regime próprio, que provavelmente é uma autarquia, pela ocorrência do fato gerador, considerando que são entidades pertencentes ao mesmo orçamento. Então, o que vai acontecer? No quinto nível, aqui vamos colocar uma tabelinha de consolidação. Se o quinto nível for 1, né, significa que esses valores não serão excluídos, vão para a consolidação. Se for o número 2, significa que é uma transação entre órgãos do mesmo orçamento, tá? Orçamento fiscal da Seguridade Social, como a questão diz. Então, o quinto nível aqui tem que ser 2. E se for uma relação com a União, é 3. Se for uma relação com o Estado, é 4. Se for uma relação com outro município, é 5. Então, nesse caso, todos os na conta, todo o quinto nível está com o número 2. Então, de cara, pode, a princípio, passando por isso, pode ser qualquer questão. Então, agora nós podemos fazer uma avaliação aqui. Bom, se eu estou gerando, né, uma obrigação, eu tenho que registrar um passivo. Um passivo é a classe 2. Classe 2. Então, eu vou creditar um passivo. E vou debitar o quê? Né, se eu estou aumentando o meu passivo, é uma variação patrimonial diminutiva, né, uma despesa patrimonial, que é classe 3. Então, o lançamento seria essa despesa, né, uma variação patrimonial diminutiva, um débito de classe 3, variação patrimonial diminutiva, e um crédito, né, de classe 2, de passivo, é a letra B. Tá? Na letra A está invertida essa questão, na letra C não tem ativo, não tem nenhuma obrigação, nenhum direito, né? Nenhum bem, nenhum direito, não tem porquê, contra uma variação aumentativa, tá? Isso aqui poderia, eu nem aprofundei aqui, mas como está pedindo o registro no órgão pagador, né? No órgão da prefeitura, então é uma despesa para a prefeitura, então seria um débito de variação patrimonial diminutiva contra um crédito de passivo. Quer dizer,
uma transação também, uma questão com uma transação de conhecimento de Pcache bem simples para resolver. 2021, nós temos aí, nós vamos para a quinta questão, um edifício pertence a uma entidade do setor público, um edifício pertencente a uma entidade do setor público foi danificado por um incêndio. Após esse acontecimento, a entidade apresentou as seguintes informações: o valor do bem registrado é de 1.000, o valor justo líquido de despesa de venda do edifício 800 e o valor em uso do edifício 900. Com base nessas informações, considerando disposto na NBCT 09, NBCT SP 09, redução ao valor recuperável de ativo não gerador de caixa, assinale a alternativa que descreve o registro contábil pela informação de natureza patrimonial, tá? Então, aquelas classes de 1 a 4 do ajuste ao valor recuperável do edifício. Então, o que diz a NBCT SP 09? Valor recuperável de serviço é o maior montante entre o valor justo líquido de despesa de venda do ativo e de seu valor de uso. Tá? Então, essa informação também é da contabilidade societária de uma forma geral, que na contabilidade pública está na NBCT SP 09. Então, se é entre o maior, vai valer o valor em uso do edifício. Então, eu vou ter que reduzir, né? Eu vou ter que jogar para resultado o valor, a diferença entre o valor contábil e o valor em uso do edifício. Então, 1.000 menos 900 é 100. Então, de cara, a letra D ela está eliminada dessa questão. Aí nós podemos fazer algumas observações aqui. Né? Qual a natureza das contas que deve se registrar a redução? Então, a natureza das contas é patrimonial, né? Já está dizendo de 1 a 4. A redução gera uma VPD? Sim. Se eu vou reduzir o valor do meu ativo, ele vai gerar uma VPD. Né? Se ele vai gerar uma VPD, então eu vou debitar uma VPD, né? Porque a variação, a despesa eu debito, a despesa patrimonial eu debito. Então, de cara, eu vou ter que debitar essa despesa. Então, olhando as opções, a letra A e a letra B estão fora. Tá? Então, ficaria a letra C e a letra D. Como a letra D, pelo valor de 200, ela também já foi eliminada, só sobraria a letra C. Tá? Mas vamos continuar aqui no desenvolvimento do raciocínio. Redução do valor vai ser registrar direito no bem ou numa conta redutora do passivo. Então, eu não vou registrar essa redução no bem. Eu vou registrar uma conta redutora de ativo. Ok? Então, eu vou ter um crédito numa conta de ativo de classe 1, tá? Vai ser uma conta redutora do valor do bem que está registrado lá, tá bem? Então, eu vou creditar essa conta que ela vai reduzir o valor do bem. Eu não vou registrar diretamente essa redução no bem, ok? Então, só sobrava a letra C. Também um pouquinho de conhecimento do PCASP e o conhecimento da contabilidade societária se resolvia essa questão também de uma forma bem tranquila. Então, agora nós vamos para a sexta questão. Assinar o registro contábil pela informação de natureza patrimonial. Isso aqui fui eu que sublinhei, não vem na questão, tá? Então, para buscar a atenção de vocês. Na entidade do setor público referente ao recebimento de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Educação Básica e de Valorização Profissional da Educação, Fundeb. Então, aqui não importa, né, falando sobre Fundeb, mas a questão aqui é o conhecimento do plano de contas. Se ele está pedindo natureza de informação patrimonial, então são as classes de 1 a 4. Então, a letra A, 6, 6 já está eliminada, a letra B também, controle está eliminada, a letra C sobraria a letra C e a letra D. Bom, se eu estou recebendo um valor, né, uma transferência, está dizendo que o registro pela informação de natureza patrimonial do setor público referente ao recebimento de recursos. Se eu estou recebendo recurso, é um recebimento, é uma questão financeira. Então, uma conta de caixa e equivalente de caixa. Estou aumentando o meu ativo. Então, eu vou debitar o meu ativo para poder aumentar, o meu ativo vai ser aumentado em relação ao recebimento desse recurso. Então, o débito é na conta 1, né, de ativo, caixa e equivalente de caixa. Tá? Então, caixa equivalente de caixa é conta de ativo. Na letra C, caixa equivalente de caixa está como variação patrimonial diminutiva. De cara, eu elimino isso. Então, entrou recurso, né, no meu caixa equivalente de caixa, eu debito a minha conta de ativo, né, conta 1. E se aumentei a minha riqueza patrimonial, né, pelo recebimento desse recurso, a contrapartida dela vai ser uma conta de variação patrimonial aumentativa, né? Ou seja, receita.
Então, uma conta de classe 4, né, pela transferência do recurso. Aí aqui a gente faz algumas observações, né? Qual as classes das contas de natureza patrimonial, 1 a 4, nós respondemos. Se entra recurso financeiro por transferência, sim, essa entrada vai ser o ativo e a contrapartida dele vai ser uma variação patrimonial aumentativa a crédito, tá? Sendo levada para resultado. Então, com isso, sobra só a letra D, também uma questão bem simples, né? Pelo conhecimento PECASP, você já elimina a letra A e a letra B, e sabendo que a conta de ativo é a classe 1, também de cara você eliminaria a letra C, mostrando uma questão relativamente simples. Sétima questão, já em 2020, uma entidade do setor público possui contrato de prestação de serviço com determinada empresa. Nesse sentido, assinar o registro contábil na entidade do setor público referente ao empenho da despesa de serviços terceiro, pessoa jurídica, pela informação de natureza orçamentária. Então, de natureza orçamentária, mais uma vez, eu destaquei aqui, então ele não está pedindo questão de controle, é do orçamento. Tá? E aqui eles não vêm colocando o número da classe que está sendo a movimentação. Está o lançamento direto para o candidato identificar. Então, eu não estou executando contrato, eu não estou executando obrigação, eu só estou registrando o ato de empenhar, de reduzir a sua disponibilidade orçamentária, né, o crédito disponível para a entidade, em contraprestação de um registro de empenho para determinada empresa, para determinado prestador de serviço. Tá? Então, eu estou numa execução orçamentária. Se eu estou numa execução orçamentária, o meu débito e o meu crédito vai ser dentro de contas de classe 6. Ok? Então, eu vou diminuir a minha disponibilidade e vou dizer que eu tenho um crédito que eu empenhei, né, que ele está pronto para ser liquidado no futuro. Então, a primeira questão, a letra A, está registrando obrigação de contrato, nada a ver com execução de orçamento. A letra B, serviço fornecedor aí é questão de natureza patrimonial e não de execução de contrato. Na letra C, está falando sobre débito de execução, disponibilidade de recursos e crédito de comprometimento por empenho. Isso aí é um controle de disponibilidade financeira. Se é controle de disponibilidade financeira, não faz parte de orçamento, faz parte de controle, contas de natureza de controle. Então, esse lançamento também estaria eliminado. E sobraria, né, a diminuição, a redução do crédito disponível através do débito e creditaria uma conta de crédito empenhado a liquidar. Eu estaria registrando o empenho, né, o ato de empenhar leva-se a esse registro. Diminui a disponibilidade do crédito, do orçamento, com o registro daquele crédito empenhado pronto para ser liquidado e posteriormente pago, cumprindo os estágios da despesa orçamentária. Letra D, uma questão também relativamente simples. E, por último, oitava questão, assinale o registro contábil referente ao reconhecimento do crédito tributário relativo ao Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, né, o IPVA, pelo enfoque patrimonial. Então, o órgão público, né, tem um fato gerador, que ele passa a ter o direito de cobrar dos donos, né, dos proprietários de veículos automotores, né, o seu imposto anual, nesse momento em que há o fato gerador, esse reconhecimento tributário, não é o momento que se paga, é o momento do reconhecimento. O que vai acontecer? O órgão público ele vai ter um direito de cobrar dos proprietários. Se eu vou registrar esse direito vai ser registrado aonde? No ativo. Né? E se eu for aumentar uma conta de ativo, eu vou debitar uma conta de ativo. Eu vou debitar, então, um crédito a receber, um crédito tributário a receber. Eu não estou falando de recebimento, não estou falando de caixa. Então, se eu não estou falando de caixa, eu já excluo a letra B. Né? E se eu estou falando que eu vou registrar um crédito, se eu vou aumentar o meu ativo, então eu vou debitar o meu ativo, então eu já excluo a letra C. E a letra B também, a letra D também, porque está falando de caixa. Então, assim, por exclusão, por eu reconhecer um crédito, né, um direito de cobrar, que eu vou aumentar o meu ativo, eu vou debitar essa conta, né? Eu vou debitar uma conta crédito tributária a receber. Né? Se eu vou aumentar o meu ativo, qual é a contrapartida disso? É no resultado, uma variação patrimonial aumentativa, né? Um imposto, né, sobre patrimônio e renda, o IPVA. Então, letra
Mais uma questão que eles não colocaram as classes, eles só colocaram o lançamento, mas com esse conhecimento do PECAS, com essa movimentação de registro do direito, aumento de ativo, a contraprestação dele vai ser um resultado sobre uma VPA de imposto sobre patrimônio e renda. Com isso, nós pegamos as questões desde 2019, que envolve plano de contas, tentamos resolver para ajudar os candidatos aí que vão fazer o exame de suficiência. Aí deixo para vocês uma mensagem, num grande professor da contabilidade pública, o professor Lino Martins da Silva. Pense grande, comece pequeno, evolua sempre. Muito obrigado e boa sorte àqueles que forem fazer a prova.